Ora, vamos aqui ver então como é que eu faço a sombra de um cilindro com faces frontais, com geratrizes de topo, todas as geratrizes são de topo, uma das faces está no plano frontal. Então, sempre que as geratrizes são de topo ou verticais, como eu já tinha dito, a primeira coisa que nós fazemos então são os 45 graus aqui tangentes às bases. E primeiro eu tenho que fazer a situação contrária, que é fazer, que eu já sei que a luz é assim, é 45 graus, mas eu primeiro tenho que fazer 45 graus assim. Para quê? Que é para eu saber exatamente onde é que são os pontos de tangência. Ou seja, faço assim, aqui tenho os pontos de tangência, depois sim, posso então fazer os tais 45 graus, e neste caso vou aqui escrever F de θ e F de θ', como eu já tinha explicado, porque aqui são os traços dos planos que são tangentes à figura, porque a figura está no plano frontal, tem a sua base, esta primeira base aqui, no plano frontal. Ora, isto o que é que representa? Os pontos de tangência. E eu já sei que também, na face que está à frente, os mesmos pontos vão fazer parte, portanto, os pontos que correspondem a estes que estão lá atrás, os que estão mais à frente, eles vão fazer parte da separatriz. Então, o que eu devo fazer é passar para baixo já o ponto T1. E aqui eu já fiz uma geratriz visível, porque eu de cima eu vejo esta geratriz, porque está para cima do meio da figura, e esta é uma geratriz de uma parte do sólido que está em sombra. Aqui o sólido está em sombra, isto tudo, a luz vindo daqui, tudo isto está em sombra. Então, esta aqui, este ponto que aqui está, eu também vou passá-lo para baixo, só que desta vez vou fazer a geratriz invisível, porque eu sei que também faz parte da separatriz, esta parte toda do sólido está em sombra, só que esta geratriz é invisível, e aqui tem então T'1. Ora, feito isto, estas geratrizes vão ser úteis para eu fazer a sombra própria do sólido, mas também para fazer a sombra do sólido. Porque eu já sei agora que este ponto, este e este vão ser os pontos que eu vou ter que fazer as suas sombras para fazer a parte da geratriz que separa a parte iluminada da parte não iluminada. Portanto, como é que eu vou fazer a sombra do meu cilindro? Tenho estes dois segmentos de reta que vão dos dois pontos de tangência, portanto, são pontos que são ligados diretamente, e depois então vou ter, como a luz vem assim, se fosse o caso que aqui está, em que nós temos as bases horizontais, isto faria sombra, esta parte do sólido, e esta parte aqui faria sombra. No caso deste aqui, o que é que vai acontecer? Estes dois pontos que estão da base de trás já fazem parte da sombra. Porque, é como eu já tenho dito outras vezes, uma coisa que esteja pousada, por exemplo, no plano frontal, havendo uma sombra, a sombra está imediatamente nesse sítio. Depois ela vai se propagando, porque depois há outros pontos que já não estão no plano frontal e que vão fazer com que exista o resto da sombra. Portanto, neste caso, aqui já é uma parte da sombra, aqui também já é uma parte da sombra que vai parar quando eu encontrar a sombra deste ponto aqui. Então, para isso, eu vou então encontrar a sombra deste ponto que aqui está. Que no caso, já percebi que vem aqui para o plano horizontal. Portanto, este ponto é este ponto aqui. Eu posso dar-lhe um nome, eu vou, por exemplo, chamá-lo R, aqui vou chamar R', e aqui em cima estão coincidente R2 e aqui está R'2, por exemplo. Ora, este ponto aqui é o RS1, é a sombra do ponto R. Então, no caso, é
desculpem, a geratriz que vai de R até T tem esta sombra assim. Está bem? Como é que eu sei? Eu sei porque a sombra de um segmento de reta, sim, um segmento de reta que é assim, enquanto fizer sombra aqui embaixo, ele fica assim. E depois aponta assim. Por exemplo, vamos supor que aqui era a sombra do ponto. Eu tenho que ter a sua sombra paralela ao próprio segmento de reta. Porquê? Porque este segmento de reta é paralelo ao plano horizontal de projeção e a sombra, enquanto for no plano horizontal de projeção, é paralelo ao próprio segmento. O que é que eu já disse também sobre este assunto? É que, supondo que eu tenho dúvidas sobre isto, o que é que eu faço? Se eu fizesse, por exemplo, a sombra virtual do ponto R, eu iria ver que ao unir depois ao ponto T, que tem aqui a sua sombra, a sombra virtual iria dar exatamente no seguimento desta linha, portanto, não teria qualquer dúvida sobre isso. Ora, aqui também tenho o ponto T, linha, com a sua sombra aqui, coincidente, e então agora só preciso saber onde é que é também a sombra do ponto R' para fazer exatamente o que eu fiz deste lado, e aqui vai ficar um bocadinho maior. Vamos ter mais sombra. No nosso plano horizontal. Ora, R'(S1). O que quer dizer que isto já é a sombra, uma parte da sombra do sólido. Isto e isto. E aqui é cheio porque, como vocês sabem, cá está, o que vai acontecer agora é que isto está fora da figura que está aqui, tanto do sólido, portanto a sombra vê-se muito bem. Aqui também está fora do sólido, só aqui dentro é que está dentro do sólido. Agora o que é que vai acontecer entre estes dois pontos? Vai ter que haver a sombra, o cilindro está numa posição assim, de frente para mim, está assim, assim e assim, e eu vou ter que, ficou muito mal desenhado, e quando a luz dá assim, lá tenho eu aqui esta aresta que está aqui, esta geratriz que está aqui assinalada, e esta aqui de baixo está aqui assinalada. Eu já sei que aqui isto fica tudo em sombra. Este ponto e este são os pontos que eu tenho aqui já representados com as suas sombras, e agora eu vou ter que fazer a sombra desta parte do sólido. Aqui não me vou preocupar porque o sólido está sobre o plano frontal, portanto a sombra sai diretamente daqui. O objeto está iluminado, só a partir daqui é que está não iluminado, e o que vai acontecer então é que esta parte da circunferência vai fazer sombra. Então, eu já sei que para fazer a sombra de uma circunferência, o ideal é colocar a circunferência dentro de cá está, dentro de um quadrado. Neste momento, então, basta-me fazer mais este ponto, este e este, as suas sombras, eles vão dar algures aqui, eu depois vou ligar então as sombras destes três pontos. Porque é que eu não vou buscar aqui? Porque eu aqui não preciso, que aqui não vou ter sombra desta parte da circunferência que está à frente. Só esta parte da circunferência, que é esta parte daqui até ali assim, esta sim vai fazer sombra para aqui algures. Então, o que é que eu vou fazer? Se eu quiser, só por uma questão de organização, eu posso dar nomes aqui, A2, B2 e C2. Pronto, aqui por acaso, coincidentemente, dá, por causa disto ser nesta posição, dá coincidentemente estes dois pontos assim no mesmo sítio. Então, vou só fazer as sombras destes pontos, do A, eles vão dar os três em baixo, portanto, abaixo do eixo X,
Portanto, aqui já tinha a linha. Aqui não preciso fazer a linha, que está exatamente aqui. O que quer dizer que a sombra do ponto C está neste sítio. Está onde está o ponto C. A sombra do ponto B está aqui. Reparem, desce, linha, interseta. É uma coincidência. E aqui. Tenho que fazer esta linha que não fiz. Cá vou eu. A partir daqui do A. E agora sim, vou descer. E aqui tenho AS1. E agora para fazer a sombra então do meu sólido, que só faltava este bocado de circunferência, é só fazer isto. Do ponto R, pelo ponto CS1, BS1, AS1 até ao RS1. Portanto, para não mexer agora a folha, porque eu dava-me jeito agora pôr a folha ao contrário para fazer a curva assim, vou tentar fazê-la assim, o mais perfeitinha possível. Não sendo muito fácil. Tentar arredondar aqui para não ficar assim uma reta. E cá está a sombra do objeto, que é o meu cilindro. Não está aqui muito bonito, além de que o R''S1, por exemplo, poderia aparecer aqui, para depois não estar aqui tudo. Ok, portanto, claro que isto aqui não está nada bonito, isto teria que ser muito bem feito, mas eu para fazer teria que virar a folha ao contrário e conseguir fazer ao contrário. Portanto, esta agora é a sombra, não esquecendo o que é agora, que aqui é toda visível, tudo visível, tudo visível, aqui é invisível e depois aqui também. Agora vou aqui tentar ajeitar com as invisibilidades. Tudo o que seja dentro do sólido. Pronto, já está. Agora, para terminar o meu trabalho, o que é que eu deveria fazer? Assim, claro que tudo perfeitinho, por aqui fora, aqui também. Atenção que estas linhas aqui seguem depois para ali, depois vêm-se ali daquele lado. Depois a espinha, a partir daqui, as 45 graus, também assim. Supondo que eu estou a fazer isto mais ou menos direito, que está bastante torto. Assim. E agora aqui, que é a única parte do sólido que tem uma sombra própria visível, cá está. Portanto, aqui está então o exercício resolvido do meu cilindro, que tem então as bases frontais, e uma delas é mesmo no plano frontal. Ora, aqui neste exercício eu estive a adiantá-lo um bocadinho. Este é então também um cilindro, mas desta vez tem bases horizontais, e atenção que a primeira base tem 1 centímetro de cota, ou seja, o cilindro não está assente no plano horizontal, ao contrário do anterior, que estava assente no plano frontal. O que é que acontece aqui às geratrizes? Elas são verticais, tem aqui 2 pontos, são verticais. Quando são verticais, eu vou à base e faço 45 graus, mas atenção que primeiro fiz os 45 graus na posição contrária, para encontrar os pontos de tangência às duas bases, e só depois é que eu fiz os 45 graus. E estas aqui então são as tangentes. Aqui sim, são as tangentes, e aqui este é o plano da base. E então as tangentes estão no plano da base. Cá está. E agora, há bocado, a nossa base estava no plano frontal, então a sombra saía de lá. Agora, a nossa base não está no plano horizontal, o que quer dizer que o sólido ainda vai fazer uma sombra no plano horizontal. E a luz vindo daqui, o que é que eu sei? Que esta parte aqui do sólido é não iluminada. Ok? Isto aqui está não iluminado. O que quer dizer que a parte de cima vai fazer sombra cá para o fundo. Portanto, este ponto que aqui está, por exemplo, é o ponto que vai fazer sombra mais longe. Portanto, esta parte aqui
na face de cima vai fazer sombra. E esta parte daqui, na face de baixo, reparem aqui este primeiro ponto, também vai fazer sombra. E a sombra depois tem que estar entre este ponto e o que está cá em cima, e este ponto e o que está cá em cima. Então, primeira coisa que eu posso fazer, uma vez que há bocado eu não precisava de fazer a sombra da face que estava no plano frontal, aqui eu tenho que fazer a sombra da face que está no plano horizontal. E então, o plano horizontal tem aqui um centro, né? A face que está em baixo no primeiro plano horizontal tem um centro, que será este, e eu vou ver onde é que é, cá está, onde é que é a sombra deste ponto O. Vou fazer assim para estar mais perfeitinho. É no plano horizontal, fantástico, muito bom. Porquê? Porque se eu agora fizer aqui com o raio da circunferência uma circunferência, já é a sombra desta circunferência de baixo no plano horizontal, porque uma circunferência de frente para o plano horizontal faz uma circunferência como sombra, só um bocadinho deslocada, por causa dos 45 graus. Ora, mas antes de fazer isso, também tem que ver aonde é que estes dois pontos aqui vão fazer, que aqui é o 2 e aqui é o R, e aqui é o R2. Eu tenho que ver onde é que os pontos T fazem sombra. Porquê? Porque a sombra só vai aparecer entre o T e o T', mas com centro aqui. Vou aqui à circunferência, vou ver qual é que era o seu raio, porque eu fechei o meu compasso e vou fazer assim. Isto seria a circunferência caso não houvesse pontos de tangência. Mas como vai haver pontos de tangência, isto é a sombra da circunferência no plano horizontal. Mas agora eu preciso perceber onde é que os pontos de tangência vão fazer a sua sombra. E é até aí que a circunferência vai ser sombra. Depois vai deixar de ser sombra, porque vai haver uma reta. Ora, vamos lá ver até onde é que é. Portanto, até aqui. Aqui é o T'(S1). E agora vou ali ao T2 e vou fazer a mesma coisa. T(S1). Então, eu já sei que esta parte aqui é sombra do sólido. Eu vou fazer à mão, que é para se ver bem no vídeo. Embora não se deva fazer à mão, mas aqui, como eu não consigo fazer com o compasso, fazer assim. Agora, o cilindro tem os pontos R' e R, que fazem parte da mesma geratriz, que faz parte da separatriz. Então, se eu agora for fazer a sombra do R2 e do R'2, eu vou encontrar os pontos, ora, R2. Penso que até chega aqui ao eixo X antes. Ok. E agora o R'2. Vou descer. O R2, reparem que o R1 vem daqui, o R faz a sua sombra aqui, por acaso ainda em baixo, RS1. Então isto também já faz parte da sombra, entre o T e o R, já está. A partir daqui vou ter, então, a elipse. Ainda um bocadinho de circunferência, a gente já vai ver. E agora, o T, desculpem, o R' faz a sombra aqui em cima. Portanto, o resto da sombra agora é R'(S2), certo? O que é que eu sei? Se isto é vertical, a sombra vai ser assim e vai subir. Só que está atrás do sólido e fica invisível. Já está mais um pedaço da minha sombra. Agora, entre este ponto e este, eu tenho que fazer a sombra da circunferência de cima. Ora, a circunferência de cima tem que se fazer os pontos entre estes dois aqui para trás. Então, eu já tenho um ponto aqui,
Portanto, isto é a tal divisão da circunferência em partes iguais com o dito retângulo, ou o dito quadrado, desculpem. Eu, se tiver estes 3 pontos agora, se eu fizer a sua sombra, o que vai acontecer é que depois eu vou ter aqui os pontos suficientes para fazer então a minha sombra. Eu só preciso de saber até onde é que eu tenho que fazer um bocado de circunferência que ainda há aqui. Certo? Então eu tenho que ir buscar a sombra do ponto O'. Mas, atenção, que eu já percebi que o ponto O' vai fazer sombra no plano frontal. Vamos ver, tenho quase a certeza. E atenção agora, portanto, reparem que o O vai fazer aqui o OS2. Mas eu, para fazer uma circunferência, a circunferência é no plano 1. Então eu não posso fazer com centro ali. O que eu vou ter que fazer é encontrar a sombra do O no plano 1. Então é o virtual. E aqui tenho o O', V1. E agora sim, eu não fechei o compasso. Se eu fizer assim, reparem, olha ali a dar direitinho, certinho, direitinho. Portanto, isto aqui seria a sombra, se não houvesse o plano frontal, se não houvesse X, seria a sombra da circunferência de cima. Mas eu só preciso disto. Portanto, eu posso só fazer assim levezinho para mostrar ao corretor que eu estive a fazer a circunferência, mas aqui, se vocês virem, é só até aqui é que é a sombrinha. Se por acaso o R estivesse mais aqui em baixo, eu teria mais sombra. Portanto, só tenho este bocadinho aqui da circunferência. Ora, agora vou então fazer a sombra deste ponto, deste e deste. Vou-lhes dar nomes. A1, B1, C1. E aqui vou pôr C2, B2, A2. Eles vão fazer sombra em cima. Como é que eu sei? Porque se a sombra chegou aqui e parou, e agora tenho o resto dos pontos lá em cima, eu já sei que vai ser a sombra em cima. Então a primeira coisa que eu faço, dá mais jeito, é ir aos pontos e ir até ao eixo X. Só falta aqui o A, porque o B já tinha ido. E agora vou ao C, já tenho, só falta o A. O B já tem, ok, então vamos por partes. A, vou subir, A, S2. Agora eu vou ao B. Vou subir, B, S2. E agora ao C. Vou subir, C, S2. E já tenho agora os pontos todos para fazer a sombra. Que tem que ir ter aqui. E nós já sabemos que depois as sombras, não é, fazem assim em bico aqui. Se for deste lado faz assim. Inclusive é quando nós temos o círculo de perfil, até faz assim um género de coração, pode não ser igual de um lado e do outro, não é? Em cima e em baixo, mas depois aqui faz em bico e aqui seria assim. Nós aqui não temos deste lado, mas temos deste, que é este. Então agora eu vou pôr um bocadinho mais a jeito, aqui o R''S2 tem que o colocar numa posição mais favorável, tem que passar por este ponto e tem que arredondar. Tem que haver aqui uma passagem suave. Aproveito já para fazer as invisibilidades, para depois não estar a apagar. Invisibilidade, só vou fazer aqui a linha e depois faço invisibilidade. Fiz a linha só muito levezinha para ter noção. Depois tem que ir até ali, até ao A. Aqui já é mais a direito. Tudo visível. E depois vai ali ter. E já tenho então a sombra do meu cilindro. Ficou enorme, mas é mesmo assim. Então, o cilindro está aqui. Atenção. Aqui. Ele perdeu um bocadinho, porque eu agora, como fiz a sombra mais escura, ele perde um bocadinho o aspecto, e eu estou agora a fazer à mão, isto nunca se faz. Sou eu que estou a fazer porque não consigo escurecê-lo. Já sei que esta parte aqui é não iluminada e aqui então está visível a parte não iluminada, que é esta.
e depois a outra lá atrás, portanto é esta volta toda até aqui lá atrás e a volta aqui à frente. E aqui é a sombra do objeto. Portanto, está aqui a circunferência, tudo isto é a sombra do objeto. Então eu chegaria aqui, ou fazia, vou até fazer uma segunda versão, que até depois é mais rápida. Se eu fizer tudo a sombrear mesmo, sombra própria escura, atenção que depois tem que se continuar a ver tudo, não é? Tem que se continuar a ver as linhas, etc. Por isso é que eu não gosto muito de utilizar isto, mas agora passei mais rápido por causa do vídeo. E aqui em baixo, levezinho, de forma o mais uniforme que se conseguir, preenchendo a forma, para não haver dúvidas do que é a sombra e do que não é. Isto é a sombra do meu objeto aqui em baixo. Fazendo com o tracejado, demora um bocadinho mais, mas na minha opinião fica mais bonito. Fica mais perfeitinho. Porque aqui eu não consigo fazer uma sombra muito, muito regular. Mas cá está então a sombra, isto seria um bocadito mais perfeitinho, portanto, para não demorar muito tempo, nós temos aqui então já a sombra deste, que é completamente diferente deste, porque tem tudo a ver com cada cada um dos enunciados, cada uma das situações, cada um das posições dos objetos. Ora, agora neste exercício que eu já estive um bocadinho a adiantar, aqui já temos uma situação diferente. Porque aqui nós temos então um cilindro que é oblíquo, como vocês veem o eixo dele é oblíquo, o eixo e as suas geratrizes laterais. Eu não o terminei aqui em baixo, apenas para explicar mais uma vez, porque em cima é muito fácil, não é? Eu vou buscar aqui estas medidas, ponho-as no plano, e é só unir, é fazer o contorno na parede frontal. Aqui embaixo, como é que eu faço para fazer o meu cilindro? Eu tenho as duas circunferências, uno os dois centros, faço uma perpendicular a esse eixo e encontro dois pontos. E aqui a mesma coisa, faço a perpendicular a esse eixo e encontro dois pontos. E são esses dois pontos, e agora aqui perpendicular outra vez, que eu uno para fazer as geratrizes laterais do meu objeto. Depois, já está feito? Não, agora só tenho que verificar as invisibilidades, que é esta face é de cima, é toda visível, esta face é de baixo, tem esta parte aqui invisível. Portanto, isto é o nosso objeto. Portanto, tudo visível, invisível, e isto é o nosso objeto. Ora, estando assim, vou só aqui fazer aqui assim um bocadinho mais carregado, e aqui seria mais rigoroso, não é? Portanto, eu não estou a fazer isto com muito rigor. Agora aqui já não posso utilizar a técnica anterior, porque sempre que eu tenho o meu sólido que é oblíquo, o que eu tenho que fazer é, por exemplo, eu vou buscar aqui um ponto à esquerda, ponto P. Eu coloquei um ponto do Beton 3, só por uma questão de ficar mais bonito. E o que eu vou fazer é, no ponto P, para conseguir encontrar a direção das tangentes, para saber a partir de onde é que o sólido vai ter sombra ou luz, não é? Portanto, onde vai ter os pontos de tangência para fazer as geratrizes da separatriz, o que eu tenho que fazer é, num ponto P qualquer ao lado, eu faço 45 graus em P2, que representa a luz. 45 graus em P1, que também representa a luz. Evidentemente, se o ponto é do Beton 3, deu aqui no eixo X. Depois, tem que, no mesmo ponto T, fazer paralela à geratriz lateral. A uma das geratrizes ou ao eixo, mas às geratrizes. E faço aqui então, exemplo, G2. E aqui embaixo, ao eixo ou à geratriz, por P1, G1. E agora, aqui é uma das bases da figura, não é? Do meu cilindro. Eu vou utilizar então este plano como sendo o plano da base. Este aqui. Então eu vou ver onde é que o L interseta o plano da base. Interseta aqui. I.
Porquê? Porque como passou por um ponto que era do betão 3, as duas projeções do ponto de intersecção do plano da base, não é, estão aqui. E aqui tenho, por exemplo, o I' 2 e o I' 1. Tem que estar lá embaixo na geratriz 1, portanto na G1. E está aqui I' 1. Agora, se eu unir os dois, o I1 com o I' 1, encontrei a direção das tangentes. Certo? Portanto, aqui é tangente 1 e a tangente 2 está aqui. Coincidente com o eixo X, porque está no plano. Agora, é esta linha que aqui está que me vai dizer onde é que eu vou fazer as tangentes às duas bases. Ou melhor, vou fazer a direção do plano tangente. Os dois planos tangentes vão ficar um de um lado e outro do outro no sólido. Não esquecer que o sólido está no plano horizontal, logo o que eu aqui vou fazer são os traços horizontais desses dois planos. Ora, se eu quiser fazer uma tangente igual, paralela a esta aqui, a primeira coisa que eu faço é ir ao centro daqui, do sólido, da base aqui, fazer perpendicular à tangente e fazer isto. E aqui então são os pontos de tangência. E posso fazer aqui também, porque vai ser exatamente a mesma coisa. Porquê é que eu preciso disto? Porque eu depois tenho que fazer as geratrizes. Ao fazer isto, agora, se eu for buscar a tangente, reparem que fica mesmo bem tangente. E aqui será o H, por exemplo, linha, e aqui será o H de teta. Quem é este? Será o T'1 e aqui será o T1, que na base, portanto a sua segunda projeção vai estar aqui. T2, T'2. Se eu agora fizer a unir este ponto com aquele, em princípio fica paralelo, precisamente, cá está. E isto é uma das geratrizes que faz parte da separatriz. Esta é visível, porque está na parte visível do sólido, e esta aqui embaixo fica não visível. O que é que são estas duas linhas? São outra vez, como eu já disse, as linhas que representam as geratrizes que fazem parte da separatriz. E é o que separa a parte não iluminada da parte iluminada do sólido. E depois, lá em cima, estes dois pontos, portanto, este e este, estão na face de cima. E se der tudo certinho, nós já vamos ver se está tudo certinho ou não. Portanto, este ponto seria aqui e este ponto seria aqui. E se eu fizer isto, paralela à geratriz, ou paralela ao eixo, quando eu uno, reparem que deu ali certinho, direitinho, assim. Só tenho é que perceber se este ponto é visível em projeção frontal. Ora, como ele é lá para trás, é invisível. Portanto, eu agora aqui, esta geratriz aqui é invisível, embora lá embaixo fosse visível, aqui em cima é invisível, e esta aqui, como corresponde a este ponto, quando eu olho daqui, tem um afastamento grande, portanto, esta geratriz fica visível. Ora, o que é que isto já me diz? Que esta parte do sólido vai estar não iluminada. Esta parte do sólido vai estar também não iluminada. Pronto, penso que o boneco, portanto aqui assim a nossa representação acho que está bem. Então agora é assim, mais uma vez, como tem a base no chão no caso, desculpem, sim, é no chão, no plano horizontal, pronto, está a base aqui no chão, a sombra vai partir daqui e daqui. Portanto, já não preciso fazer a sombra disto. Se eu precisasse fazer a sombra disto, caso houvesse aqui 1 centímetro ou 1,5 cm ou 2, ou o que fosse de cota, eu teria que fazer a sombra do O, fazer a circunferência entre estes dois pontos. Mas como não tenho, o que eu agora vou ter que fazer é, eu vou ter aqui o R'1, aqui vou ter o R1,
aqui eu vou chamar R2 e aqui vou chamar R'2. Já está. Então eu vou ter que fazer, a partir destes 2 pontos, a sombra do meu sólido. E de T' vai até ao R' e do T vai até ao R. Então tenho que fazer a sombra do R' e do R para saber qual é agora o comportamento da sombra destas geratrizes. Desta e desta. Portanto, eu agora vou fazer a sombra desta geratriz que aqui está. Ela parte aqui, portanto aqui, este ponto tem aqui a sua sombra aqui, e este ponto tem a sua sombra aqui. Agora vou buscar a sombra dos outros. Vamos ver se eles dão em cima, se dão em baixo. Ora, o R. Ok. Linha e o R. Já está. Agora, vou fazer aqui do R. Vai dar em baixo. E do R' vai dar em cima. Como é que eu sei? Porque já estou a ver que ele está a chegar ali e vai subir. Cá está. Portanto, aqui vai ser o RS2. E aqui embaixo vai ser, que é o R'. E aqui vai ser RS1. Ora, agora, se eu unir o TS1 ao RS1, já tenho a sombra desta geratriz. Agora, se eu unisse o T', a sombra do T' com o do R, também daria, só que o problema é que aqui vai haver uma quebra. Então eu tenho que fazer essa quebra. E agora já não vale aquela situação da a pedaço, porque a pedaço nós tínhamos uma geratriz vertical ou uma geratriz de topo. E já sabia que havia aquela questão dos paralelismos entre a própria geratriz e a sua sombra. Aqui não. Aqui o que é que eu vou ter que fazer? Ou a sombra virtual do R, ou a sombra virtual do T'. Portanto, do R' ou do T'. Eu vou optar por fazer do R' porque eu já tenho aqui as linhas, é só prolongá-las. Vai dar ali uma coisinha muito, muito... Portanto, aqui é o R' V1. Então agora posso unir assim o T'(S1) com o R' V1 até o eixo X. E levezinho a partir do eixo X. A partir deste ponto, que é o ponto de quebra, subo até ao RS2. Quase não se nota. Tem a ver com a configuração da figura. Aqui, vou então a TS1 para o RS1, mas atenção que só é visível a partir daqui e aqui é sempre invisível. Só tenho que ver onde é que é o ponto. Ponto é aqui. Quando tenho dúvidas, levanto antes de fazer, porque depois apagar é muito mais difícil. Então a sombra já começou. Isto é a sombra. E depois daqui vai para ali, daqui vai para aqui e sobe. E agora falta-me este pedaço aqui. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que esta circunferência que aqui está ainda vai fazer uma grande parte da sua sombra no plano horizontal. Como é que eu sei? Porque tenho isto tudo até ao eixo X. E isto é uma circunferência que está de frente para o plano horizontal, logo a sua sombra vai fazer aqui. Então eu vou fazer a sombra do ponto O. Se eu fizer O, caso linha. Se eu fizer assim, eu já sei que o O linha vai fazer sombra em baixo. Parece-me, já vou verificar. Desceu. Ok. Portanto, a sombra do O' é aqui. O'(S1). Vou buscar aqui o raio da circunferência das bases e faço isto. E, em princípio, lá está, vai dar exatamente onde eu já tenho a sombra, ali no ponto R. E agora vou fazer isto. A circunferência até chegar ao eixo X. Posso até fazer mais, muito levezinho, só para mostrar. E isto era a circunferência e ela só é visível, só a partir daqui é que faz sombra. Então o que é que agora me falta
para fazer sombra. Pá, é mesmo só um bocadinho. É mesmo só um bocadinho. Que é deste ponto para ali. E a minha pergunta, portanto, a minha pergunta será: que ponto, reparem, assim, reparem, portanto, se eu fizesse o tal quadrado à volta, eu teria este ponto, teria este, cá está, portanto, se calhar é este, e teria, eu vou fazer o quadrado, muito levezinho, eu só preciso o quadrado até mais em cima do que, ok, assim, e agora vou aqui unir e assim, portanto, eu teria que ter este ponto e este, porque os outros já não fazem sombra, porque este aqui dá uma sensação até que é depois deste, já vou ver. Portanto, eu provavelmente terei que fazer sombra deste ponto, porque este é aquele, é este aqui. Este já ainda está aqui em baixo. Este, se eu agora continuasse, ainda está aqui em baixo. Logo, o que eu vou fazer é só a sombra deste ponto. Vou colocá-lo ali em cima, ele está coincidente aqui com este. Vou subi-lo, vou fazer então a sua sombra. E vou subi-lo, portanto o ponto estará aqui. E vou subi-lo até encontrar a linha que vem dali. Há aqui agora já há aqui muitas coincidências. E deu-me aqui, vamos supor, aqui. Então, agora, provavelmente eu vou ter que fazer assim, e aqui eu já sei que isto faz assim um biquinho. Portanto, o único ponto que eu podia fazer sombra, ou então inventar aqui um outro, entre eles, só para eu ter mais uma referência, mas assim já é o suficiente. E aqui teria que ter R', V1, pronto, estão aqui assim umas encavalita delas, não fica muito bonito, mas no fundo é isso. E cá está então a sombra, que eu vou sombrear outra vez, e reparem, o sólido está à sombra deste lado. Então, aqui é a parte não iluminada do sólido, que se vê. Porque é que não se vê, não se pode representar. Aqui em cima é a outra parte não iluminada do sólido, que não se vê. Desculpem, que se vê. Por isso é que eu estou a fazer isto. Não posso carregar muito, mas esta sombra, a própria, é sempre mais escura que a sombra projetada. Ideal é fazer as linhazinhas, eu é que não quero demorar muito tempo. E agora a sombra projetada é isto. Portanto, em cima do eixo X, acima do eixo X é aqui, abaixo do eixo X é isto aqui tudo. E tem que se perceber a diferença entre o sólido e a sombra. Portanto, cá está. Aqui não é. Portanto, é até aqui. Estão a ver? Eu preciso estar sempre muito, muito, muito atento. Eu agora estava a fazer uma parte de sombra que não é. E cá está. E isto é a sombra do meu sólido. E ele é oblíquo, portanto eu tive que fazer este esquema aqui, que também se faz para os prismas, está bem? Mas nos prismas depois faz-se então as tangentes às bases, que têm já pontinhos. Aqui não, aqui ainda tem que procurar os pontos para depois fazer as tangentes muito perfeitinhas. E estas tangentes chamam-se H, que são traços dos planos que ficam tangentes. Aqui não está assim muito rigoroso, porque tem muitas coisinhas pequeninas, tem a ver com a posição do sólido, mas penso que deu mais ou menos para perceber. Ora, este aqui é o quê? Este é aquele tal exercício que eu vos tinha dito, que eles no manual puseram que o vértice tinha 6 de abscissa, ou seja, nós aqui tínhamos 0 de abscissa para a base, que é uma circunferência, que eu coloquei deste lado e que depois coloquei, portanto ela está aqui nos planos, no plano de π, que eu chamei π, que é o plano de perfil, e eles depois no enunciado dizem que o vértice tem 6 de abscissa. No entanto, eles fazem o vértice para este lado, ou seja, fazem com menos 6 de abscissa, o que está errado, não é? Mas é curioso assim, porque agora aqui eu fiz a figura, como vocês veem, com os 6 da abscissa, no manual está com o menos 6 da abscissa e vocês depois veem bem a diferença, que é, quando nós temos o do manual, o que acontece é isto. Eu tenho aqui o manual, eles têm, como vocês veem, o O com 0, não é? 0 da abscissa, e depois dizem que o vértice tem 6, ora 6 não é para este lado, seria para este.
Eles têm aqui a circunferência que fizeram para fazer então a figura toda, e quando se faz a sombra, o vértice é o ponto que vai fazer sombra mais longe. E a luz vem assim, e é evidente que esta parte de baixo do sólido é não iluminada. E como é que se encontrou isso? É porque passou-se pelo vértice, as retas a 45 graus, aqui tivemos I2, aqui tivemos I1, rebateu-se e temos aqui o I rebatido, assim como a nossa base rebatida. Depois fazemos as tangentes. E estes dois pontos, o T' e o T rebatidos, depois colocam-se outra vez aqui no plano, e eles estão aqui e aqui, aqui e aqui, que é para fazer as tais geratrizes das sombras próprias. Mas em termos de sombra fica muito diferente do outro, porque aqui fica a base iluminada e o vértice é o último a fazer a sombra. Quer dizer que o primeiro ponto daqui de baixo tem que fazer sombra. Vai ter que fazer sombra. Assim como o vértice vai fazer sombra lá muito longe, mas já este ponto aqui, se vocês repararem, eu vou ter as sombras. Este ponto vai fazer sombra cá dentro. Então, estes pontos daqui de cima não vão fazer sombra. Não, eu não os vou considerar para fazer a sombra. Só vou considerar para fazer sombra, embora a luz venha deste lado, esta parte. Então aqui a circunferência está toda cortadinha, e esta figura está mais bonita na, no PowerPoint que eu vos dei, no PDF, e há um outro ponto, que é este pontinho que aqui está, que é o ponto de quebra, para fazer o tal tipo de coração, não é? Quando se faz, aqui temos o T' com a sua sombra, o T com a sua sombra, aqui temos duas formas elípticas, e este é o ponto de quebra, que é o ponto que tem a mesma cota e o mesmo afastamento. Como é que se descobriu? Através dos 45 graus na parte rebatida. Eu tenho aqui o ponto Q, foi só colocá-lo no sítio. E este ponto Q faz a sombra naquele sítio. E é naquele sítio que as duas sombras se vão encontrar em forma de coração. No meu, eu também precisei do ponto de quebra, dá-me jeito, como é evidente, porque eu também vou ter ponto de quebra, só que é ao contrário. Porque agora o vértice está deste lado, eu passei a luz pelo vértice e fiquei com I1 aqui e I2 aqui, tive que rebater para aqui e ficou aqui o I rebatido. Depois fiz as tangentes à base, tal e qual, com a união até ao centro da base, a mediatriz, o arquinho, o ponto T rebatido, T' e T rebatido. Estes dois pontos são aqueles que vão ter que unir à sombra do vértice, e depois, é verdade, a parte iluminada também é esta, como no anterior, também é. Só que o problema é que o vértice é o primeiro a fazer sombra. Quando eu olho assim, o vértice é o primeiro a fazer sombra. E este ponto de cima é o último a fazer sombra. Certo? Então quer dizer que este ponto, por exemplo, daqui, não vai fazer sombra, ao contrário do exercício anterior, em que a parte de baixo do sólido, como o vértice estava aqui, ia fazer sombra. Aqui não, aqui é o vértice, que vai dar a sombra, uma aqui e outra aqui, a sombra é virtual, e aqui eu vou ter o mais longe de tudo, que é onde faz aquela quebra, o ponto que quando eu fiz aqui 45 graus está aqui, em cima, aqui. Portanto, esta parte aqui é que faz a sombra, e o ponto Q está ali. É só passá-lo, desculpem, é só passá-lo, depois eu não o pus para baixo, para não haver tanta linha, que já estava muito complexo, e fiz aqui a sombra do ponto Q, fiz a sombra dos dois pontos, do T e do T', está aqui a sombra do T, TS1, T', S2, e depois estes pontos todos que aqui estão, são estes pontos que vão do T até ao T', dividindo a circunferência em 8 partes iguais. Então está aqui um, está aqui outro, está ali o Q, está aqui outro e ainda está aqui outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Para eu fazer então a sombra do meu cone. Ora, isto não é difícil, a técnica é sempre a mesma, tem é que se analisar muito bem fazendo vários. Quando for para fazer uma sombra do cilindro, também com face, com as suas bases de perfil, vai ficar uma e outra, também depois temos que ver. A luz vem, a parte de cima desta base que ficar deste lado vai fazer sombra para mais longe, e a parte de baixo desta aqui vai fazer sombra mais perto.
Portanto, tem que ser treinado, há alguns enunciados que têm mesmo que treinar, não há mesmo outra maneira de se perceber a matéria. Portanto, eu não tenho mais nada a dizer. Este vídeo vai ficar disponível para vocês verem as vezes que precisarem. Eu espero que ele esteja, que não tenha erros, que eu às vezes a falar digo uma coisa pensando noutra, mas eu penso que dá mais ou menos para perceber. Alguma dúvida depois digam. De qualquer forma, as dúvidas só vão aparecer quando se fizerem exercícios variados. Mas a técnica é sempre, quer seja pirâmide ou cone, a primeira coisa é ver onde é que o vértice vai fazer, então, passando por lá uma luz, onde é que vai fazer o pontinho I no plano da base. Depois, temos que ver onde é que estão os pontos de tangência. Se for uma figura, no caso da pirâmide, é muito fácil, porque é só ver quais são os pontos mais afastados de todo, mas quando for a circunferência, temos que unir o centro ao ponto I, e depois então fazemos a mediatriz, fazemos centro naquele ponto médio e abrimos até ao centro e vemos os dois pontos de tangência. E esses dois pontos de tangência são aqueles pontos que vão unir ao V de certeza absoluta em termos de sombra. Depois é ver na base, dependendo da posição do sólido, qual é a parte não iluminada e a parte iluminada, e não só. E também ver qual é a parte que vai fazer sombra ou não vai fazer sombra, porque tudo depende da posição do objeto. E isto não é uma coisa que se possa decorar, é uma coisa que fazendo é que nós começamos a entender. Só fazendo. Está bem? Pronto, olhem, bom trabalho e na próxima aula o ideal mesmo seria então nós passarmos já à fase seguinte, para depois não estar a dar a matéria muito a correr, que ainda é alguma, embora não seja a mais difícil, mas de qualquer forma não queria estar a dar muito a correr, que ainda são umas coisitas, está bem? Então vá, até quinta-feira.